Boa noite a todos. É com alegria imensa em nossos corações que voltamos a essa casa. A gratidão é sempre nossa pelo convite, porque estarmos em essa casa significa dizer que recebemos abraços diretos de seres espirituais muito queridos ao nosso coração, que aprendemos a amar, admirar e que têm sido nossos sustentáculos desde há muito. E como aprendi com o próprio Sr. Hugo, para falar de Jesus temos que estar de pé. Mas não é de pé fisicamente, mas sim é de pé na condição de um discípulo do Mestre. É de pé na condição de um ser que está disposto a ouvir de Jesus para segui-lo de fato em essa existência. Porque a nossa doutrina, ela nos ensina que é possível a vivência de todos os ensinos de Jesus nessa existência à luz do Consolador. Porque a doutrina espírita representa Jesus de volta. É Jesus em espírito conosco, em espírito e em verdade. Difícil é estarmos sob esta proteção divina e nos negarmos mais uma vez a entender Jesus na profundidade para poder darmos passos firmes na sua direção. E com esse propósito, nós estudamos a passagem da transfiguração para entender que nesta passagem está contida todos os princípios básicos, ou os principais princípios básicos da nossa doutrina. Kardec nos informa, em a introdução de O Livro dos Espíritos, alguns princípios básicos de nossa doutrina, que são existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade dos espíritos. Isso tudo está em um item 6º da introdução de O Livro dos Espíritos. E nós vamos acrescentar a esses tópicos básicos, obviamente, a fé, que é onde nós vamos finalizar as nossas reflexões da noite. Porque encontramos tudo isso e a fé como algo mais basilar em essa passagem. Temos, obviamente, nesses princípios, alguns pontos que comungamos com outras doutrinas cristãs e mesmo filosofias não cristãs, doutrinas não cristãs, como por exemplo a existência de Deus. A existência de Deus, embora tenhamos muita dificuldade de entender, de compreender, de ter o alcance de provas dessa existência, mas ainda assim é possível nós que compreendemos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, de percebermos mais a presença de Deus do que outros irmãos que consideram Deus como uma personificação. Nós não temos esse entendimento, mas temos em comum essa crença da existência de Deus. A imortalidade da alma também é um ponto que comungamos. Todos que são cristãos, devido ao ensinamento supremo da ressurreição do Cristo, compreendemos a imortalidade da alma. Mas nós, os espíritas, temos algo a mais do que um entendimento de que vamos continuar. Nós sabemos como continuamos, de que maneira isso se dá. E a partir desses outros 2 tópicos, nós já começamos a nos diferenciar. O Consolador prometido já nos traz informações que nos subsidiam
a alcançarmos com maior profundidade o pensamento de Jesus. Por exemplo, a pluralidade das existências, não é? Que é a reencarnação, que isso faz com que o ponto basilar de nossa doutrina, que não é aceita por muitas outras doutrinas cristãs, que obviamente nos faz diferente, mas comungamos esse ponto com doutrinas não cristãs, como budistas, como hinduístas, embora não tenham eles a profundidade do nosso ensinamento, porque nós não sabemos o como, o porquê, de que maneira isso se dá, qual o propósito real, enquanto eles apenas têm uma aceitação da volta à matéria dos mesmos espíritos. Também com relação à pluralidade dos mundos habitados, né, nós aí ainda nos tornamos mais isolados nessa aceitação, porque por mundo habitado não temos que entender apenas os mundos físicos. Existem mundos extrafísicos que tanto Kardec nos ensina, como André Luiz, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, nos desvendou a quantidade de mundos que existem e que está contido nessa passagem da transfiguração. E a comunicabilidade dos espíritos, porque sem esse quesito não teria a nossa doutrina, que diferente da primeira revelação personificada em Moisés, a despeito de Moisés também ser um médium, mas foi personificado porque ele transcreveu e defendia a ideia quase que de cunho próprio. Primeira revelação em Moisés, segunda no Cristo, a revelação mediana, não é? Aquela que subsidia as duas outras, não é? Na pessoa do Cristo, e a terceira, que não tem uma personificação. A despeito de Kardec ter reunido os conhecimentos, fazia ele questão de dizer que a doutrina era dos espíritos, e ele era um desses espíritos que trouxe para nós outros a terceira revelação, ou o Consolador prometido. Isso posto, vamos então à passagem. Tudo em o Evangelho de Deus trazido pelo Cristo tem importância. Todos os detalhes têm importância. Quando nós ainda não ligamos a importância devida, é porque nós não temos a compreensão e nos passa desapercebido determinados detalhes. Então, Jesus se reúne com os seus discípulos e convida, porque ele estava numa reunião com todos os discípulos, mas ele convida 3 desses discípulos para subir a um monte, e não, obviamente, esclarece nem o porquê do convite aos 3, e nem tampouco porque a subida nesse monte. O monte era o Tabor, e no sopé da montanha permaneceram os outros 9 discípulos, juntamente com uma multidão que ali se fazia devido à presença do Mestre. Mas ele convida João, Tiago e Pedro para subirem a montanha com ele. Ninguém tinha ideia do que se sucederia em o ápice, em o cume, em uma região mais elevada, donde ficava a massa comum. Mas Jesus eleva-se e eleva 3 com ele, para presenciar um fato realmente comovedor para todos nós, quando pensamos na dita transfiguração de Jesus. Então Jesus assim procede e transfigura-se diante deles. Até então, Jesus não havia se transfigurado a ninguém, a nenhum discípulo. A transfiguração de Jesus é narrada
como se de sua face saíssem raios luminosos e de suas vestes igualmente esses raios. Jesus toma uma aparência diferenciada de uma figura humana propriamente dita. A transfiguração significa dizer que Jesus demonstra uma expansibilidade espiritual tamanha que ofusca a matéria do seu corpo, e ele então mostra-se parcialmente o seu perispírito iluminado, o seu corpo não material iluminado, transcendente a essa matéria pálida. Então vai dizer que se transfigurou, vai dizer o evangelista Mateus, diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus não havia se mostrado assim ainda, e obviamente aquilo criou uma ambientação diferenciada, pois que Jesus mostrou a sua potencialidade enquanto espírito puro que era aquelas 3 personagens escolhidas. E os escolheu certamente porque tinham eles características morais, características de percepções e mesmo de doação energética diferenciada. Porque obviamente sabemos que João era o discípulo amado, que Tiago era seu irmão, igualmente jovens, os 2 mais jovens discípulos do Cristo, e Pedro, aquele que seria o sustentáculo da doutrina cristã nascente. Jesus convida esses 3, né? Pela pureza de uns, pela resistência do outro, mas os 3 foram testemunhas. E o que se sucede nesse momento em que Jesus mostra-se na sua essência maior, e eis que se tornaram visíveis para eles, para os 3 personagens, Moisés e Elias, conversando com ele, Jesus. Porque nós que estudamos o Evangelho deveríamos nos questionar: por que Moisés e Elias? Moisés, a figura, a personificação da primeira revelação. Mas por que o profeta Elias? Por que essa diferenciação do profeta Elias? Qual é o significado de ter esse personagem juntamente com a primeira e a segunda revelação nessa passagem, para que nós outros, na posteridade, estudássemos e entendêssemos o porquê disso? E eles conversavam. Obviamente, o que eles conversaram não ficou registrado em os evangelhos, mas existe uma passagem em Obras Póstumas de São Luís a Kardec, de uma conversa que eles tiveram com o mestre e de uma promessa que eles fizeram ao mestre, dando-nos a entender que a figura de Moisés e Elias estariam ali representados nas figuras de São Luís e de Allan Kardec. E isto é o entendimento não apenas meu, repasso o entendimento de outros espíritas que começam a fazer essas percepções, para que nós entendamos a grandiosidade da terceira revelação, ou de nossa doutrina, que nós temos em mãos, para darmos esse passo largo nessa nossa caminhada evolutiva. Mas a conversa dos 3 não fora registrada pelos evangelistas, talvez nem audível aos apóstolos, porque eles não registraram em absoluto. Vamos dar um break na passagem para irmos a Kardec e falarmos da pluralidade dos mundos habitados. Se estamos estudando esse feito, onde estavam Moisés e Elias? Desencarnados, obviamente. Mas onde?
e porque ali estavam com seus corpos, de modo que os discípulos reconheceram as figuras de Moisés e de Elias. Como isso se deu? De que mundo vinham Moisés e Elias? Que estavam vivos, não eram espíritos adormecidos esperando o juízo final. É uma passagem que nos mostra dois seres espirituais que se fazem visíveis e que dialogam, mostrando-nos que a vida continua em mundos extrafísicos de uma maneira muito natural, e que nós outros, como a nossa doutrina nos esclarece, somos apenas cópia pálida, como o corpo do mestre, a despeito da sua beleza estrutural, era uma cópia pálida do que ele trazia e que transfigurou-se para ser registrada nos outros. Assim como o nosso corpo físico é uma cópia pálida do corpo espiritual que detemos, da energia pulsante que somos, das vibrações que podemos emitir, da capacidade espiritual, da potência espiritual que trazemos em nós como germes divinos, porque o Mestre é modelo e guia, portanto todos um dia seremos igual a Ele. Modelo não é apenas para seguirmos, modelo é aquela forma que um dia todos obteremos. Guia é quem vai na frente, e assim Ele fez e faz para todos nós. Então, quando nós pensamos em mundos ou pluralidade desses, não temos que pensar apenas em mundos físicos, porque olha o que está escrito em O Livro dos Espíritos: os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então, muito mais preocupados ou ocupados deveríamos estar em entender os mundos extrafísicos do que propriamente se há vida material em outros orbes. Isso também é matéria, mas é matéria de ciência da Terra, não é matéria da ciência do Espírito. A nós outros, na ciência do Espírito, temos que buscar entender essa pluralidade de mundos habitados, para termos ideia para onde iremos, como estamos caminhando, como será a nossa nova morada, onde Jesus disse que ia preparar o lugar. Onde será, como será essa nova morada de nós outros? Porque depende do que fazemos aqui, depende das nossas ações do hoje, a nossa vida no extrafísico amanhã e no físico em novas existências. E vai nos informar ainda, porque aí estão almas visíveis e falando, não seres abstratos, almas contidas com forma, porque as almas não são sem formas abstratas, isso é o absoluto, é Deus, mas os espíritos têm uma forma, e esta forma, obviamente, é determinada pelo corpo perispiritual, pelo nosso perispírito, e ali eles se mostraram com a forma que eles ocuparam nessas existências que para eles foi significativa, Moisés e Elias. Mas vamos entender mais para frente por que a figura de Elias, ainda com mais profundidade. A alma, diz Kardec, possui sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de haver separado do corpo. E isto é importante. Nós não perdemos a nossa individualidade. Nós vamos perder a nossa personalidade terrena, quando muito, mas nós nos conservamos como um ser único, individual e eterno, e para todos sempre levaremos conosco a nossa construção. Não haverá estados de graça ou estados de uma misericórdia que nos transformará sem que nós o queiramos,
porque a constituição do corpo perispiritual pertence a nós outros. Deus nos fez em espírito e nos ofertou a matéria para que nós estagiássemos, e o nosso corpo perispiritual ainda é matéria. Então, se nós não estamos bem, isso é o máximo que nós podemos já fazer. Mas o bom é pensarmos que nunca estaremos piores do que estamos hoje. Quando olhamos para trás, pensamos, nunca estivemos tão bem quanto hoje. Olhando para frente, nunca estaremos piores do que hoje, porque a caminhada é evolutiva e a nossa individualidade é conservada. Por isso essas individualidades se apresentam desta forma. Então é um entendimento de mortalidade da alma muito mais profundo, porque não é algo que se acaba, não é algo que se esvai, não é algo que não tem explicação para o céu de delícias, para o inferno de horrores. Não. São almas que ocupam espaços, que têm funções, que operam, que trabalham, que estudam, que evoluem. E nós temos esse entendimento. A doutrina nos dá. Então já falamos da imortalidade da alma e da pluralidade dos mundos habitados. Voltamos ao Evangelho de Jesus. Em resposta àquele acontecimento, Pedro vai dizer: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas aqui. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Olha que coisa maravilhosa. Pedro imaginava que eles fossem estagiar ali. Tamanho fato real, tamanho a evidência daquela corporificação, que Pedro imaginou, não é? Que ali eles ficariam por um tempo, né? E tendas eram locais que eles armavam em períodos festivos, e eram desses períodos, né? Então vamos fazer tendas, Senhor, né? Vamos fazer tendas aqui. Se quiseres, nós ficaremos aqui. E então voltamos a Kardec. Comunicabilidade dos espíritos. Ora, se Pedro chega a esse entendimento, é porque essa comunicabilidade, ou essa presença desses espíritos, se fazia tão real, tão verdadeira, ao ponto dele acreditar que eles ali permaneceriam tal qual eles, né, em a matéria, e obviamente realizariam tarefas. Então essa comunicabilidade dos espíritos vai muito mais além, né, de nós darmos comunicações simplórias, né? São para fatos legítimos, profundos, verdadeiros. Mas óbvio, quem aqui pode analisar, mas era Jesus, era Moisés, era Elias, eram os apóstolos, nem apenas só discípulos, eram apóstolos. Mas a comunicabilidade dos espíritos, que eu trouxe aqui, porque aqui já se apresentou, nós vamos ver ao final. Ela de uma outra forma, de uma outra maneira, de uma maneira comum, como algo verdadeiro. E essa comunicabilidade também é um ponto que outras crenças não admitem da forma como nós a temos, mas ela é a base da nossa doutrina. Sem a comunicabilidade dos espíritos, não teríamos a doutrina dos espíritos, porque um se corporificou com alguns auxiliares, que eram os médiuns, mas a maioria estava lá com seus corpos lúcidos, sem a influência da matéria, para ditar e corrigir os equívocos que os encarnados porventura pudessem ofertar, né, com as suas imperfeições. Tanto é que o Espírito de Verdade aparecia lá para Kardec, batendo lá e falando: olha, em tal pergunta, em tal frase, assim, tem um equívoco, reveja. E eu estarei aqui, o Espírito da Verdade, eu estarei aqui, né, 15 minutos, em um espaço de tempo lá, né, periódico, para realmente dialogarmos. Então, isso aconteceu na base da nossa doutrina, e isso acontece, deve acontecer em todas as casas espíritas. Todos nós, médios ostensivos, não médios ostensivos, deveríamos nos preparar para essa comunicabilidade. Porque olha o que diz
Kardec a respeito dessa comunicabilidade. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ostensivas nós identificamos facilmente. E as ocultas? E as ocultas? E ele diz que a comunicação é dos espíritos. Não fala que é só espírito superior que se comunica. O que fazemos com as comunicações ocultas? Com aquelas ideias que nos chegam e que hoje graça em a humanidade, as ideias suicidas. Tivemos a triste notícia do ex-presidente do Peru cometendo suicídio para não ser preso, porque foi pego numa corrupção que está ligado à nossa dita empreiteira. Isto é um ônus que todos nós carregamos. Mas o que fazemos com essas comunicações ocultas, dessas ideias mirabolantes que por vezes nos chegam, né? Diante de nossas fraquezas ou de nossa fortaleza, vai estar a quem vamos dar ouvidos, porque o nosso canal está aberto. Aqueles que não são médios ostensivos, igualmente o canal para as comunicações ocultas está sempre aberto, porque isto é uma possibilidade do espírito que somos. E o que fazemos com essa comunicabilidade, com essa informação? Como lidamos com isso? Como nos preparamos? Como nos fortalecemos para realmente termos a certeza de que nos chegará apenas aquilo que for bom para nós e bom para a sociedade na qual nós estamos inseridos? O Espírito vai informar, não é um ser abstrato indefinido. Por isso que ali estavam Moisés e Elias íntegros. Só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido ou pelo tato. Simples assim. Existe a comunicabilidade dos espíritos porque nós também somos espíritos. E por esta via chamada pensamento nos comunicamos. Captamos o pensamento e externamos o pensamento que é identificado. Nenhum pensamento nosso está sem ser registrado. E os espíritos, observando o que pensamos, os afins se aliam conosco e começamos a trocar ideias. Bom que pensemos nisso. Voltando então ao Evangelho. Enquanto Pedro falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles. E uma voz vinda da nuvem dizia: este é meu filho bem-amado, é o meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Ouvi-o. A existência de Deus se fez comprovada por uma voz direta. Óbvio que Deus tudo pode, e Ele poderia ter utilizado um ser definido, uma criatura, um espírito para fazer isso, mas Ele vem pessoalmente nesta voz direta, que é uma das formas de comunicabilidade dos espíritos comum em o começo da nossa doutrina, mais raro hoje. A voz direta que se fez ouvir, e se fez ouvir por Pedro, João e Tiago, que eles se ajoelharam, eles temeram. Vai dizer na sequência que eles temeram essa voz direta, porque obviamente já imaginaram um influxo energético para uma voz direta numa nuvem se fazer ouvir. Vocês já entenderam porque Jesus só levou 3 para lá? Olha que momento especialíssimo registrado nesse Evangelho. Então Kardec vai nos dizer da existência de Deus, que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E eu confesso, por mais que eu tente pensar Deus, eu não tenho condições de pensar Deus.
E por isso, nós em um tempo pretérito, colocamos e Maria na condição de mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus. Falávamos, e falam muitos até hoje, porque é tão grandioso que como um pensamento ou uma criatura limitada pode ter a compreensão do absoluto. Isso é muito difícil, muito difícil. Mas podemos sentir, porque Ele está em tudo e em todos. Então imagina que quando sentirmos Deus com maior profundidade, como sentiram esses três, como não temer, porque para nós é um desconhecido, como não nos prostrarmos de joelhos, porque para nós deve ser um momento especialíssimo, sentir Deus em maior profundidade. Então diz o Evangelho que os discípulos, ouvindo isso, posternaram-se e tiveram muito medo. E obviamente aí Jesus veio no socorro. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E eles, elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Se desfaz esse palco magnífico, onde tudo isso ocorreu, com tantos ensinamentos para as nossas reflexões. Acaba o momento da transfiguração e eles começam a descer o monte. Amélia Rodrigues diz que Pedro ficou tão embevecido que ele queria ficar lá em cima. E Jesus diz a ele, que não está no Evangelho, mas está em Amélia Rodrigues, que aquele que conhece o pico da montanha e seus benefícios, tem que descer para ajudar aqueles que estão embaixo. E eles fazem isso, eles descem, começam a descer. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Só depois da ressurreição de Cristo, só depois que Ele surge e demonstra a imortalidade, porque não havia sido ainda demonstrada a imortalidade, eles poderiam falar desse acontecimento, onde imortais se fizeram presentes, visíveis e audíveis a eles, criaturas normais e mortais, e simples como eram pescadores. Jesus então faz esse pedido, porque cada coisa deve vir a seu tempo. E no tempo do Consolador, nós podemos ter informações mais profundas. Em esse tempo, tudo está sendo desvendado a nós outros, a respeito da grandiosidade desse Mestre chamado Jesus, que nós conhecemos, o homem chamado Jesus. Mas será que nós conhecemos o Cristo de Deus transfigurado? Talvez esse nós ainda não conheçamos, porque entendemos os seus ensinamentos numa superficialidade, porque se entendêssemos em profundidade, nós já estaríamos seguindo os seus passos, mas com um trote mais alargado. Mas os discípulos, olha que coisa interessante, eles viram Moisés e Elias, e eles conheciam a Torá, eles conheciam a primeira revelação, eles estudavam, quer seja de boca em boca, quer seja pelos textos, aqueles que sabiam ler, os poucos que sabiam ler, eles estudavam as escrituras, que hoje é conhecida como Torá, dos judeus, né? Mas os discípulos o interrogaram dizendo: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Eu tive a curiosidade de saber que escriba falava de Elias. Aí então eu fui, quase que por primeira, não por primeira vez, mas uma das primeiras vezes que eu me interessei em ver o Antigo Testamento. Porque nós parece que temos uma restrição ao Antigo Testamento, e nós perdemos muito. E eu fui então e vi em Reis o ciclo de Elias, e eu fiquei assustada com a grandiosidade desse espírito,
com a potência mediúnica desse espírito, já muito tempo antes do Mestre. Tem o ciclo de Elias em Reis, e depois em Crônicas cita alguma coisa de Elias. E depois Malaquias, que é quem escreve o último capítulo do Antigo Testamento, acaba os seus escritos, o profeta Malaquias, com um versículo chamado o retorno de Elias. O retorno de Elias. Elias retorna. E então, por isso, os discípulos perguntam: Senhor, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Eles acabaram de ver Elias. Se não fosse a figura de Elias que estivesse ali, eles fariam essa pergunta? Não. Então Elias se mostra na figura de Elias e não na existência que ele já tinha vindo e que Jesus vai dizer, né? Pluralidade das existências. Tendo o Espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Também na introdução, isso aqui nos fala um pouco da reencarnação. Todos aqui cremos na reencarnação? Tem alguém que não crê? Pode falar. Todos sabemos da reencarnação? Porque crer é uma coisa e saber é outra. Porque quando nós sabemos a reencarnação, nós vamos nos perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Quais são as minhas tarefas? Eu tenho algum compromisso específico? Eu vim aqui só para comer, beber, dormir e procriar? Eu tenho algo mais a fazer? O que Deus espera de mim? O que faço eu nesse momento na Terra? Quem sabe da reencarnação se preocupa com o tempo, se preocupa com o que faz, não se permite qualquer coisa. Todo mundo faz? Não. Quem sabe da reencarnação não se permite fazer o que todo mundo faz, porque ele sabe que ele é único e que ele tem algo específico para fazer, e que todo mundo é massa que ainda não sabe da reencarnação, embora muitos na massa creiam, mas saber é diferente. Saber da reencarnação é botar sentido na vida, mas não é um sentido físico, é um sentido espiritual, porque somos espíritos. Saber da reencarnação é portar-se como espírito eterno e não como um homem mortal. É diferente. Mas aí voltamos ao Evangelho. Em resposta, Jesus vai dizer, e olha aqui que fantástico e magnífico. Por um lado, Elias, por um lado, vem. Algumas traduções diz virá. E restaurará todas as coisas. Isso é uma promessa de futuro. Ele virá e restaurará todas as coisas. Mas, digo-vos, por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Olha aqui Jesus falando de uma reencarnação de Elias e de uma futura que viria para restabelecer todas as coisas. Moisés e Elias no Tabor. E Jesus continua: assim, o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre as mãos deles. Jesus fala aos discípulos que Elias, reencarnado, não foi reconhecido e fora morto, assim como ele seria morto em breve tempo. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. E João Batista, nessa altura, já havia sido morto, já havia sido decapitado. Mas por que não aparecer a ele no Tabor como João Batista? Se aparecesse ele como João Batista, esse diálogo não existiria. Não existiria.
Olha que coisa fantástica. Precisou aparecer o profeta Elias para que esse diálogo fosse registrado e para que nós entendêssemos que a reencarnação era algo falado entre os judeus da época do Cristo, embora não bem compreendida. E que a reencarnação, até os anos 500, fazia parte do corpo da doutrina, inclusive dos primeiros cristãos, mas foi tolhida, cortada. Mas ficaram essas pérolas que não dá para entender, que quem estuda o Evangelho não compreende algo tão claro, porque esse não é o único ponto com essa clareza da volta do apóstolo Elias, do profeta Elias. E quando Malaquias termina a primeira revelação dizendo o retorno de Elias, já falando de Elias, e o precursor de Jesus na figura de João Batista iniciando a segunda revelação, quer dizer, parece que o tempo não existiu, porque o registro último, o retorno de Elias, o registro primeiro, o precursor do Cristo, João Batista. Olha que coisa maravilhosa. O ensinamento divino parece que não teve interrupção entre a primeira e a segunda revelação, uma continuidade. Mas ele virá de Jesus e restabelecerá todas as coisas. Já veio? São Luís Kardec, a promessa no monte com o Cristo. Já veio. Nós estamos de posse de uma revelação que de fato é uma continuação, porque trazida por uma nova reencarnação de João Batista. Reflexões. Mas aí eles acabam de descer o monte, e embaixo a turba de necessitados, e diante dele, do Cristo, se ajoelha um homem, e esse homem diz: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É muito interessante porque essa passagem na descida do Tabor parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Vai continuar falando da comunicabilidade e vai nos trazer a base de todos os outros pontos abordados, que é a fé. E disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático. Hoje nós falamos, a criatura é lunática, não bate bem da bola, não é? E é bem isso, porque as pessoas que sofrem uma influência de espíritos imperfeitos, infelizes, não é? Porque são similares a esses, porque não existe influência sem similaridade, não é? A nossa doutrina é muito clara, não existe vítima no obsidiado e agressor no obsessor. Existe sim uma comunhão, né, de pontos comuns, para que tenha uma sintonia. Então essa influência nesse menino era tão grande que ele era considerado lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo, é num extremo, né? E muitas vezes cai na água. Até esses símbolos são extremos. Ele vai de um ponto ao outro. Não são assim os obsidiados, ora manso, ora agressivo, ora com mudanças de comportamentos, né? E não só os obsidiados, todos nós que sofremos influências, né? Nos irritamos às vezes por coisas, por nonadas. Por quê? Porque alguém nos ativa um sentimento ou uma força que está em nós, que nós ainda não dominamos ou não domamos. E isto, no momento de um desvio, nós podemos conectar um ser que nos estimule a permanecer naquele estado doentio, nos levando a um desequilíbrio, por vezes necessário, quando nós vigiamos o nosso próprio sentido. Então, diante desse quadro, ele vai dizer o Pai: levei-o aos teus discípulos, aqueles que ficaram lá embaixo, né? Mas não foram capazes de curá-lo. E olha que os discípulos já faziam curas. Todos eles já haviam sido dado os dons, né? Como diz, né? Então eles já processavam determinadas curas, né? Em resposta, desculpa, o que aconteceu?
Voltou. Em resposta, Jesus disse: ó geração, está falando dos discípulos, ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Isso, gente, dói na minha alma. Todas as vezes que eu leio isso, me toca. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Porque Jesus estar conosco é a missão. Agora, nos suportar. Porque quando nós temos alguém sob nossa responsabilidade, nós desejamos que ele tenha sucesso. Nós desejamos que ele cresça, que ele amadureça, que ele ganhe a liberdade, a independência. Não é assim que agimos com os nossos filhos? Os pais verdadeiramente amorosos desejam a independência do filho. Mas sentimos e sofremos quando alguém fica na nossa dependência, quando precisamos carregar, porque a criatura não tem condição de se guiar sozinho. E Jesus nos fala sobre isso. Que felicidade ele terá quando nós conseguimos caminhar por nós mesmos, sem essa dependência dessas vibrações espirituais amorosas, porque nós ainda não produzimos o amor. Trazei-me aqui ele. Então pede para que a criança venha. Jesus o repreendeu o espírito que estava em um processo de comunicabilidade oculta com o menino, né? E o daimon, o espírito, saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, obviamente, esta cura, essa desvinculação, esse desvinculamento, foi porque, obviamente, aquele pai, com aquele filho, em uma circunstância, puderam momentaneamente atingir uma outra sintonia. E a autoridade moral do Cristo colaborou com toda aquela circunstância. Porque os discípulos não ficaram satisfeitos com isso, né? Óbvio. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não fomos capazes de expulsar? Porque não somos nós capazes de expulsar as nossas más influências? Ou aqui todos só temos boas influências? Só temos boas influências? Como fazer para expulsar as más influências? Jesus dá a receita. Disse-lhes: por causa da vossa pouca fé. Porque se a nossa fé é pequena, e fé significa fidelidade, confiabilidade, nós nos ligamos parcamente com a divindade. Porque para comungarmos com a divindade, numa relação estreita, nós precisamos estar com a nossa fé pelo menos do tamanho do grão de mostarda, para termos esse link direto com o Criador, porque Ele está em nós, Ele está conosco, mas nós ainda não identificamos, não sentimos. E obviamente, sob essa proteção divina, com esse link, que má influência pode nos atingir? E nós temos frases para isso. Se eu estou com Deus, quem é contra mim? Mas isso são frases. Ninguém pode estar contra nós. Se eu estou com Deus, eu tudo posso. São frases feitas. Mas nós podemos tudo? Nos desesperamos diante de acontecimentos corriqueiros da vida humana. Nossa compreensão não vai além do limite do nosso próprio eu, de nossas próprias vontades, de nossas próprias conveniências. Porque ainda não despertamos para o Espírito que somos, porque a fé é o germe divino em nós. E obviamente, com o Espírito desperto, nós exercitamos esse poder, essa força chamada fé. Amém vos digo, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, que era o Monte Tabor, era grande, direis a esse monte: muda-te daqui para lá, e ele se mudará.
e nada vos será impossível. Realmente, quando nós temos essa fé operosa, nada nos é impossível dentro do que nos é permitido, porque o nosso livre-arbítrio, ele é limitado. E vai dizer Jesus: mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Aquela espécie de influência. Então há determinadas espécies de influência que não saem sem oração e jejum. Vícios materiais e vícios morais. Por exemplo, para se curar um vício de um crack, por exemplo, é fácil. Para adquirir é fácil. Não é fácil para adquirir, é que o espírito já era vicioso. Então, em uma primeira identificação, já desperta nele os seus gostos, e os seus prazeres. Porque vício é tudo que nos dá prazer, mas que não nos causa ou não nos faz bem. Porque se não dá prazer, nós não nos viciamos. Mas o que dizer da maledicência? Que prazer nós sentimos na maledicência? E sentimos. Porque se nós não sentimos, nós não realizamos. Então prestemos atenção. Para essas espécies, só muita oração e muito jejum. Mas não é jejum de comida, é jejum do pensamento. É realmente uma filtragem, uma escolha do que pensar, e não uma absorção de qualquer pensamento. É um jejum do nosso próprio pensar. Isso posto, aí nós vamos ver, finalizar com o que está aqui também em a introdução do Livro dos Espíritos. A moral dos espíritos superiores se resume, como a moral do Cristo, nessa máxima evangélica: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Fazer o bem e não o mal. Mas aí nós vamos levar para casa essa reflexão: o quanto bem nós já fazemos. Porque o bem legítimo é Deus, mas o quanto estamos com Deus para operarmos no bem que Ele nos oferta. Porque tudo provém de Deus, tudo. Então reflitamos sobre isso. Reflitamos que a nossa doutrina tem toda a base do que o Cristo deixou no alto daquele monte, e que nos mostrou quem viria para restabelecer todas as coisas. E que nós, com a graça dessa grandiosidade desse ser encarnado, porque havia uma pleiade de espíritos desencarnados, e ele obviamente sustentado por muitos encarnados, mas com a moral cristã já estabelecida, pôde trazer à tona o cristianismo redivivo e a possibilidade de uma complementação dessa doutrina através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, entre outros, que nos facilita o entendimento dos ensinamentos de Jesus, e que Ele nos abençoe.